noite, o senhor me ouve? Boa noite, o senhor consegue me ouvir? Qual é o nome completo do senhor? Elde Lobo Ribeiro. Senhor Elde, esse processo aqui é um processo contra Georgival Alves Gonçalves. Ele está sendo acusado aqui de supostos crimes de homicídio, estupro e tortura contra o filho e o enteado. O senhor foi apontado aqui para ser ouvido a pedido da defesa dele. O senhor tem algum parentesco com o acusado? Não, senhor. Tá. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao depoimento do senhor. O senhor vai prestar o depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. Tudo bem? Sim, senhor, excelência. Tá certo. Só aguardar aqui, ligar aqui. Excelência? Oi? Está no mesmo ambiente que eu, a minha colega, testemunha técnica, a doutora Elisa de Andrade. Ela pode permanecer ou ela precisa sair do ambiente? Então, ela precisa se ausentar. Em tese, uma testemunha não pode ficar ouvindo a outra. No momento que uma está prestando depoimento, a outra, em tese, não pode ouvi-la. Então, seria necessário... Sim, senhor. Tá bom? Sim, senhor. Em 2 minutos ela já está saindo. Ok, obrigada. Senhor, doutor, é Eide que pronuncia o nome do senhor? Elde, excelência, Elde, desculpa. Senhor Elde, desculpa. Não há porquê. Apenas para situar todos os presentes aqui, o senhor testemunhou algo em relação a esse processo? O meu conhecimento sobre o processo, excelência, é sobre as informações que foram, nas avaliações que foram feitas com o senhor Georgival. E também quanto ao leque de informações de fontes colaterais, tá certo. Então, só para constar, o senhor não é testemunha presencial, ocular de algo que aconteceu, referente aos fatos, correto? Não, senhor, estou no papel de testemunha técnica. Tá certo, então. Eu vou passar a palavra à defesa, posicionar a câmera. E o senhor, então, tem a palavra, doutor. Boa noite, excelência. Obrigada, excelência. Excelência, antes de mais nada, eu peço para que seja exposta a mídia juntada pelo Ministério Público, na forma do artigo 479, as folhas 2627. 2627 e 2628. Não sei se ainda é tempo do Ministério Público fazer a contradita, mas, antes de mais nada, né, por lealdade processual, doutor Elde, o senhor tem algum vínculo de amizade com este advogado? Ou algum vínculo íntimo? Já frequentei sua casa? Conheço a sua família pessoalmente? Ou nos encontramos, né, neste evento em razão de um encontro de advocacia criminal? Bom, eu quero esclarecer que nós temos um relacionamento de cunho profissional e nos conhecemos, de onde originou essa foto, em evento que eu era palestrante e que o senhor estava na condição de participante. Perfeito. E não temos relacionamentos de convivências particulares ou de familiares. Perfeito. Ali na foto, né, como está escrito, faz uma menção ao senhor, né, e o senhor é, de fato, um gigante da psiquiatria forense, que fala embaixo, né, psiquiatra forense da Confraria Criminal, escola do Dr. Zanoni Júnior. Pode passar a próxima foto, por favor? Ali na bio do Instagram, o senhor faz menção à Confraria Criminal. O que seria a Confraria Criminal, até para que todos possam ouvir? O senhor poderia explicar? Sim, senhor. A Confraria Criminal é um grupo de estudo, pesquisa e relacionamento entre juristas, criminalistas, especialmente criminalistas que atuam no tribunal do júri e que tem convidados também não juristas, não advogados. Como é o caso do convite que fazem para que eu possa participar, colaborando com informações relativas às neurociências forenses e, mais especificamente, sobre a psiquiatria forense. Portanto, está registrado no meu Instagram e eu tenho uma participação ativa nesse grupo de estudos, participando de grupos de WhatsApp, até efetuando palestras e prestando consultorias e até parcerias de serviços. Perfeito. E a consultoria apresentada pelo senhor, doutor Elde, em relação a essa consultoria que o senhor falou, né? O senhor atende somente alunos, pessoas que participam dos eventos da confraria, ou a atuação do senhor enquanto membro de psiquiatria forense é para todo e qualquer advogado ou, no caso, para os seus pacientes? Para os pacientes, não, doutor Pedro, porque eu também faço, além de atuações na área forense, também atuações clínicas.
Então, por motivos éticos, não tem participação simultânea para o paciente em atividade pericial. E a prestação de serviço que a nossa equipe presta não é somente para os advogados, é do grupo da confraria criminal, mas para os interessados, onde nós achamos que podemos fazer uma contribuição técnica, científica, ética e esclarecedora. Perfeito. É juntado também pelo Ministério Público no artigo 479 alguns casos recentes que o senhor atuou, seja como assistente técnico, seja como testemunha. Há alguns casos de grande repercussão. O senhor pode citar? Não, senhor. Os clientes, os contratantes, os que fizeram essa solicitação não autorizaram, não me deram essa autorização, e também em relação do segredo médico, eu não estou autorizado nem pela lei, nem pela ética a falar dos casos que já tivemos em atuação. Como nós temos a autorização do senhor Georgeval, o senhor vai poder falar das informações relativas a elementos próprios e particulares do senhor Georgeval. Ok. Agora se encaminhando, obrigada, excelência, contra a exposição. Agora eu vou iniciando para começar as perguntas para o senhor. Eu queria que o senhor contasse, principalmente ao Conselho de Sentença, qual é a formação do senhor e o campo de atuação do Dr. Elde Lobo, bem como da clínica do senhor. Dr. Pedro Ramos, eu sou médico na área psiquiatra forense, com aproximadamente 22 anos de atuação. E tem também as titulações, além da psiquiatria forense, também tem as formações de psicoterapia, de terapia da infância e adolescência. Portanto, os principais títulos da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Nacional de Medicina. Eu sou detentor do chamado RQ, Registro de Qualificação de Especialistas, que pode ser comprovado no site do CFM, Conselho Federal de Medicina.org. Psiquiatria, psiquiatria forense, psicoterapia, psiquiatria da infância e adolescência e psicogeriatria. O senhor falou sobre a psiquiatria forense, né? Eu acredito que é o motivo pelo qual todos nós estamos aqui para ouvir o senhor. O senhor pode, assim, explicar da forma que o senhor entender, do ponto de vista clínico, o que é a ciência forense, no caso, a psiquiatria forense? E aqui se presta. Dr. Pedro Ramos, anteriormente, a psiquiatria forense, ela era chamada de subespecialidade da psiquiatria. Ela é a área de atuação da psiquiatria, que tem a finalidade de fazer avaliações de pessoas tanto vivas, presencialmente, à distância, como também avaliações de pessoas falecidas em relação aos aspectos psíquicos, baseado em informações científicas, em metodologias, com o objetivo, então, de correlacionar, de estabelecer comparações, aplicações, esclarecimentos entre a saúde e a doença mental das pessoas e o seu perfil e possíveis repercussões em relação a autorias criminais ou não. Ok. Portanto, é uma área médica que tem como finalidade prestar serviços periciais, ou seja, de interface, de características entre a medicina e entre a medicina e entre a justiça, daquilo que podemos produzir que seja relevante para os senhores operadores do direito. E sempre estamos trabalhando acompanhados, como, por exemplo, de profissionais metódicos indispensáveis para a composição das informações da nossa parte, como, por exemplo, psicólogo jurídico, assistentes sociais e outros profissionais correlatos. Além de psiquiatra forense, o senhor também é nutrólogo? Sim, senhor. Não tem pertinência aqui para a situação, mas sou também, atuo dentro da área da nutrologia, também dentro do Conselho Nacional de Medicina da instituição Abraham. Doutor Elde, aqui, né, como o senhor sabe, o senhor o atendeu em regime prisional. Eu queria que o senhor contasse, eu gostaria que o senhor explicasse ao Conselho de Sentença de que forma que foi, como foi realizado este atendimento clínico, e aí, em seguida, estaremos entrando no laudo do senhor propriamente dito. Ao senhor Georgeval. Doutor Pedro Ramos, antes da pandemia, nós tínhamos a maioria das situações em que precisávamos fazer avaliações rápidas. Rápida no sentido de termos pouco tempo para a nossa produção de trabalho. Infelizmente, a maioria das solicitações, elas eram negadas para serem realizadas na forma telepresencial.
pela infelicidade diante de ter a pandemia e para continuar suprindo as necessidades do judiciário, dos profissionais médicos, psicológicos e afins, então teve uma mudança de percepção de cultura de aplicação, de onde passamos a ter a oportunidade técnica de fazermos avaliações telepresenciais, ou avaliações por telemedicina, ou avaliações intermediadas por meios eletrônicos. E quando nós colocamos para o senhor essa proposta, com a possibilidade de redução de custos, já assumindo que haviam algumas limitações para esta prestação de serviços, quando ela é realizada à distância, o senhor quanto vossa banca compreenderam sobre as limitações existentes, como, por exemplo, a psicóloga não poderia aplicar o teste Roche ou Rorschach, porque o Conselho Federal de Medicina não permitiria. Como também o senhor trouxe essa possibilidade inicial, que era positiva. Então, no primeiro momento, o senhor solicitou que podíamos fazer a avaliação clínica do senhor Georgeval e a psicóloga doutora Elisa Trindade. Nessa avaliação clínica, o senhor queria saber se eles tinham algum grau de adoecimento psíquico, algum grau de adoecimento mental. Então, nessa primeira avaliação com durada aproximada de 2 horas, telepresenciais, e a doutora Elisa o avaliamos e trouxemos ao senhor que nós tínhamos descartado a presença de doenças mentais graves, tínhamos descartado a presença de transtorno da personalidade, como, por exemplo, antissocial, histriônicas, narcisistas, e que tínhamos feito isso de maneira preliminar e ainda não consistente e nem definitiva. Foi quando, então, trazendo essas informações para o senhor, ainda solicitamos que, para que pudéssemos corroborar, para que pudéssemos ter sustentação, para que pudéssemos ter o maior conforto e segurança com as nossas conclusões, ou seja, para que pudéssemos compensar as limitações que estávamos tendo da avaliação presencial, que o senhor solicitasse os prontuários médicos, psicológicos de outros profissionais que atendiam ou que tinham atendido o senhor Georgeval neste tempo que ele estava recluso. O senhor gentilmente trouxe para a nossa confirmação, salvo engano, um psiquiatra e uma psicóloga, peço desculpa por não lembrar o nome dos mesmos, especialmente médicos, uma das médicas que fez o atendimento dele, deixaram registrados nos prontuários, coerentes, inclusive esses profissionais estão de parabéns, têm que ser reconhecidos com a qualidade que fizeram os registros. Eles também registraram claramente no prontuário que o senhor Georgeval não era portador, não apresentava nenhum adoecimento mental. Então chegamos à conclusão para o senhor que ele não apresentava absolutamente nenhum adoecimento mental, nenhum transtorno de personalidade. E foi quando o senhor solicitou se podíamos mudar a avaliação de característica clínica para uma avaliação de característica pericial, para que se pudesse estabelecer o perfil criminal dele. Que o perfil criminal dele tinha correspondentes, pelos nossos conhecimentos científicos, de crime contra a dignidade sexual, de crimes dolosos contra a vida e de tortura. Então, essa foi a segunda parte da prestação de serviço. Como eu disse, Dr. Pedro Ramos, então, num primeiro momento, o descarte das doenças mentais e dos transtornos da personalidade, ele foi feito de maneira preliminar. Das doenças mentais praticamente inconclusivos, dos transtornos de personalidade, ainda tínhamos algum nível de dúvida para lhe dar resposta com consistência e segurança plena. Foi quando o senhor nos oportunizou, solicitando gentilmente os profissionais do presídio, inclusive na hora absolutamente marcada, nos permitiu avaliar novamente o senhor Georgeval quando ele foi submetido às testagens psíquicas, onde foram feitas, acredito, testagens psicológicas autorizadas pelo Conselho Regional de Medicina para serem realizadas à distância. E que nós chegamos a essa confirmação. Em relação especificamente à psicopatia, que talvez tenha sido das perguntas mais persistentes e insistentes vindas do senhor, então nós fizemos esta avaliação para confirmar se essa condição mental estava descartada, baseando-se, além da coleta de informações com ele, também na testagem, e aí uma das testagens
psíquicas, doutor Pedro? Esta esteve sobre a minha responsabilidade, pela escala Hers. Pela escala Hers, inteiramente sobre minha responsabilidade, porque essa é uma escala que o Conselho Nacional de Medicina não permite que os psicólogos usem. Mas nós, médicos, usamos. Inclusive, foi validado no Brasil pela psiquiatra forense, doutora Euda Moranda, algo assim, que foi a minha professora. Então, doutor Pedro, nós fizemos coleta de informações com eles, nós aplicamos testagens. A testagem, então, já que não podíamos aplicar o teste de Rorschach, ou Rorschach, mas nós solicitamos ao senhor que queríamos conhecer como era o comportamento carcerário dele. Porque geralmente indivíduos com psicopatia apresentam comportamento inadequado nas mais diferentes formas possíveis. E o senhor nos trouxe o documento do sistema carcerário que ele não tinha nenhum comportamento, não tinha passado por nenhuma punição e muito menos quando nós realizamos, ele tinha um comportamento adequado durante a permanência no estabelecimento federal. Nós solicitamos ao senhor que, apesar dele ter falado que, com exceção de problemas trabalhistas, com exceção de uma acusação de assédio que já tinha tido, salvo engano, em relação a um ex-funcionário, ele não tinha tido nenhum problema com a justiça. Ele falou também de outra questão relativa a uma arma que ele tinha adquirido para uma empresa, para a defesa, salvo engano, de uma empresa de beleza. E fora isso, então nós queríamos, doutor Pedro, que tivesse consistência sobre o histórico forense dele. Quando o senhor nos trouxe também a certidão de antecedentes criminais da Polícia Civil e da Polícia Federal, que não constavam registros criminais esperados para que se tivesse presente neste documento, na certidão de antecedentes criminais, mas que nós ainda fizemos a avaliação de alguns testemunhos, a gente não conseguiu fazer de todos. Tivemos ali uma predominância de testemunhos que falavam da idoneidade dele, do trabalho dele como ministro religioso, da ausência de relatos relativos à agressão dele contra qualquer pessoa. E mais, além de vermos tudo isso, nós também, para complementar o nosso trabalho, nós solicitamos ao senhor que solicitasse as fontes colaterais de informações, ou seja, pessoas idôneas que pudessem dar informações sobre o senhor Georgeval e que tivesse objetivamente convivido com ele por tempos razoáveis. E o senhor nos trouxe 2 fontes colaterais de informações que também confirmaram o comportamento adequado do senhor Georgeval em diferentes circunstâncias, e inclusive os convívios do lar de um e de outro, inclusive a confirmação do bom relacionamento que o senhor Georgeval tinha com o enteado, onde ele considerava o enteado como filho. Nesse sentido, então, descarta-se a psicopatia. Eu nem sei como falar isso, porque o senhor me perguntou tantas vezes, de tantas formas diferentes. Então foi pela coleta de informações, pela aplicação de testagem, pela análise do que nós chamamos de psicologia do testemunho, da certidão de antecedentes criminais, da verificação dos prontuários que os nossos colegas profissionais do sistema carcerário produziram, do comportamento carcerário e das fontes colaterais de informações. Então, usamos aí mais ou menos 7 ou 8 meios técnicos para podermos chegar à conclusão do descarte da psicopatia ou de um antissocial. Ok. O senhor fez menção aos anteriores atendimentos dele, claro, né? O senhor Georgeval se encontra recluso. O senhor coloca nas folhas X até o atestado do sistema prisional médico, certo? Sim, senhor, nós fizemos questão de colecionar por vários motivos. Primeiro, porque eles são de ótima qualidade. Infelizmente, no nosso dia a dia, muitas vezes nós temos essa dificuldade. De ótima qualidade, tanto na perspectiva do registro, quanto na perspectiva do esclarecimento. De onde colocam completamente a ausência de adoecimento mental por parte do senhor Georgeval. Sim, senhor. Então, aí, sendo atendido pelos profissionais da psiquiatria, da psicologia, como o senhor aí falou várias vezes, né? Por isso eu disse aqui o seguinte. Então, não é somente o doutor Eldio que fala que o pastor Georgeval não tem traços de psicopatia. Ou seja, a Sejude avalia isso, né, há 5 anos. Também outras fontes. Eu não entendi a parte final da indagação de Vossa Excelência.
Não é somente o doutor Elde que diz que o pastor Georgeval não tem traços de psicopatia. A Sejus também avaliza essa situação, pelo visto há 5 anos, correto? Doutor Pedro, aí é uma questão interpretativa. Os profissionais que fazem os registros nos prontuários, eles registram que não há presença de adoecimentos mentais. Eles não fazem referência textual de descartar a psicopatia. Na nossa interpretação, pelo fato deles terem tido a oportunidade de terem realizado muito mais avaliações do que nós em relação ao senhor Georgeval, e ainda mais com o privilégio, e ainda pelo privilégio de ter feito essas avaliações, essas conclusões presencialmente, e mais ainda da oportunidade de terem acesso às informações do dia a dia, do comportamental dele. Então nós fizemos uma extrapolação, nós fizemos uma interpretação, que apesar de não descreverem, eles descrevem somente que ele não tinha adoecimento mental. Mas eles não descrevem, por exemplo, que não tinha presença de psicopatia. Mas nós fizemos uma inferência no área, no sentido de que competentes que são, como foram demonstrados, se tivessem verificado isso, obviamente teriam registrado. Eu não sei se eu consegui ter a clareza que precisava para obter a resposta aí do senhor para o senhor. Também porque eu entendo que a limitação aí da distância, perfeito. Agora, né, se aproximando da noite dos fatos, o que está sendo julgado aqui hoje pelo Tribunal do Júri de Linhares, é também relatado no laudo do senhor, e aí também pela doutora Elisa, sobre o comportamento dele naquela noite, né? As versões que teriam sido relatadas e de que forma que aconteceu. O senhor se recorda, no acompanhamento do senhor, se o senhor puder externar, de qual foi a versão que ele contou que teria acontecido naquele dia? Ele relatou que a senhora Juliana estava em viagem com um dos filhos deles, e que ele teria, naquela noite, ido até a casa de um fiel, de uma família de fiéis, e teriam permanecido lá por volta de aproximadamente 10 horas, com convivência, acho que assistindo série, alimentaram, pediram pizza. Depois, eles voltaram para casa, ele deu banho nas crianças ou colaborou com o banho. Uma das crianças dormiu primeiro, a outra criança que dormiu depois participou, inclusive, de uma ligação que ele fez para a senhora Juliana. Ele teria voltado para o carro depois de ter levado as crianças para poder buscar os objetos pessoais dele que lá estavam, e disso, depois que as crianças pediram para dormir com ele, ele não aceitou que elas dormissem com ele. Depois disso, então, ele acomodou o segundo filho. E agora eu vou pedir desculpas pro senhor, porque eu não me lembro qual deles. Acomodou o segundo filho que dormiu depois. Depois ele falar com a ex-esposa, naquele momento esposa. E ele também foi dormir. E ele acordou, e ele também não tem a lembrança clara. O doutor Elde fala de uma forma assim mais robotizada. Se teve ou não teve, da babá eletrônica lá, eu esqueci o nome do instrumento, e que aí ele teria ido até o quarto, de onde já estava incendiando ou incendiado, e que ele teria espalmado a mão na fechadura, diante de onde da quantidade daquela de fumaças e outros resíduos. Ele, que tem doença respiratória, não teria suportado, e a partir daí, sabendo que os filhos ali estavam naquela situação de incêndio grave, e que ele teria ido para o ambiente exterior, que eu me lembre, de cuecas, procurar e gritar por socorro. Então, basicamente, essa foi a sequência dos fatos de cada um dos elementos que foram acontecendo naquela noite, que infelizmente 2 crianças faleceram. Doutor Eude, só fazendo uma interrupção, eu vou voltar aqui daqui a pouco, mas eu me lembrei que eu ouvi um comentário. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Que nós vimos em relação a recebimento, em relação à contratação do senhor, que nós vimos na mídia, né, que a defesa encomendou um laudo. Nós vimos na mídia, a defesa encomendou um laudo, alguma coisa nesse sentido. O senhor recebeu alguma contraprestação pecuniária deste advogado ou da minha equipe no sentido de fazer uma prestação ao senhor Georgeval? Doutor Pedro Ramos, este trabalho foi prestado na forma de pro bono, como uma das contribuições sociais que fazemos pela nossa empresa. Então, não teve custo aos senhores. Até porque o senhor falou de confraria criminal, e na confraria criminal, como foi citado, nós prestamos aí prestações
profissionais de uso-conduto, acho. O senhor já respeitado que é, quando solicitou isso, dizendo que o senhor até referiu que o único bem, acho que essa é a lembrança que eu tenho, que o único bem que o nosso cliente, que o nosso avaliado tem, seria uma caneca ou algo do tipo. Então, nós estávamos cientes de que ele não teria essa condição. Inclusive, hoje também nós deixamos claro que nós não estamos participando presencialmente por impossibilidade financeira deste deslocamento. Ou seja, não teve recebimento pecuniário de Vossa Excelência. Entendi. Dr. Elde, prosseguindo aqui em relação à inquirição do senhor, o senhor falou sobre a noite dos fatos, né? Eu entendi, e aí é trazido em contradição do primeiro depoimento dele para a versão que ele traz para o senhor, e aí quando foi divulgado aí pela imprensa no Brasil. Existe algum motivo, do ponto de vista clínico, ele comentou alguma coisa sobre isso com o senhor? Se de alguma forma ele foi orientado, ele foi induzido desta forma, assim agir, né? No primeiro delitos das declarações que ele prestou? Eu acho que eu não entendi claramente a pergunta. Em relação à distância, acho que isso pode ser prejudicado. Mas essa pergunta pode ser vista de 2 pontos, eu acredito. Ele nos relatou, inclusive de maneira envergonhada, que ele teria recebido uma orientação, que ele teria adentrado o quarto, adentrado contra o fogo, que ele teria colocado a mão em uma das bicamas e não teria achado a criança algo semelhante. Ele teria sido aconselhado a falar isso. Mas que isso não era verdade, que foi por orientação de um terceiro, que eu não me lembro o nome. Agora, se o senhor está perguntando se ele recebeu alguma orientação do modo que ele se comportou no dia seguinte, isso não foi perguntado e não foi relatado por ele. Não foi perguntado por nós de nenhum modo e nem foi relatado por ele. Se ele teria recebido instrução que era para agir de maneira A ou B nos dias seguintes ao acidente. Em relação aos fatos que se desenrolaram, né, posteriormente, e aí o senhor traz as informações. Sabemos, né, e aí é trazido isso como parte do ponto de vista comportamental, mas traz essa informação no processo, assim como as testemunhas também, e outras provas colhidas, que ele teria, de certa forma, frieza, uma forma como ele teria reagido. Nesse contexto específico, do ponto de vista clínico, como é possível perceber, e aí de uma vez por todas cair por terra, que a reação dele era esperada de acordo com a vivência dele, como o senhor falou, sinalizou e conversou com ele. Excelência, essa questão técnica há de ser respondida, porque há uma diferença entre algumas vezes existem coincidências, mas algumas vezes não existem coincidências entre as interpretações que são realizadas pelas pessoas de senso comum, em função da cultura, em função das perspectivas que se tem sobre terceiros, e algumas vezes existem divergências. Nesse caso, tecnicamente, ou seja, pelo meio das ciências forenses, a psiquiatria forense e a psicologia jurídica, nós temos como explicação os comportamentos, veja como uma explicação técnica, tá, pessoal? Esses comportamentos relatados, colocados, vencidos, relativos ao senhor Jorgeval, em relação à frieza, em relação a ele estar chorando. Então, primeiro que existe relato de choro, sim. Inclusive, uma das fontes colaterais de informações que falou conosco, salvo engano, o senhor Darlan, falou, o senhor Darlan, inclusive, na entrevista que teve com a nossa equipe, ele relatou para o senhor Jorgeval, naquele período, esteve no colo dele em prantos, em choro. Então, ou seja, ele talvez não tenha expressado essas questões para as pessoas publicamente, mas teve essa expressão para outras pessoas. Conosco também, passado todos esses anos, conosco como profissionais da saúde mental, e que estávamos ali, inclusive perguntando informações, inclusive relatos, inclusive as declarações dele sobre aquela noite. Em alguns momentos também ele vivenciou, tendo passado todo esse tempo, expressões emocionais importantes. Outra questão, excelência, que quando nós avaliamos o histórico de vida toda do senhor Jorgeval, das informações que nós tivemos viabilidade de coletar, ele traz que, na infância, aos 4 anos, os pais
existia um risco dele ter confundido algumas informações, então já antecipa essa possibilidade de falha. Então, que aos 4 anos, os pais, já em conflitos graves, separaram e ele continuou convivendo com o pai que tinha doença mental grave, dependência química grave. A mãe foi recolhida no sistema prisional, onde faleceu, contaminada por HIV. Posteriormente, ele teve parte da criação por familiares, parte da criação num abrigo. Ele foi, inclusive, tem lembrança, agredido, tem lembrança de ter sido agredido nas temáticas de características sexuais, física, na característica de ter que executar trabalhos, e que ele tem uma criação, um histórico de vida de muita dificuldade. E em relação a essa temática dele, de perda de filhos, dele ter tido a morte, infelizmente a morte, também desse filho e desse enteado, agora nesses últimos 4 anos, 4, 5 anos, ele também havia tido a perda de uma filha antes até desses 2 filhos. Ou seja, nós entendemos que o histórico de vida dele, tamanhas dificuldades, ele foi desenvolvendo uma característica dele de superação, que é o que nós atribuímos das neurociências forenses, chamado resiliência. Ter a capacidade de suportar elementos de vida tão graves, tão dramáticos, como, por exemplo, ter tido a morte de enteado e filho em um momento posterior, em um segundo momento de já ter tido uma perda de uma filha muito novinha também, não me lembro a idade, mas por invaginação intestinal. Ou seja, no histórico de vida dele, ele, para poder seguir a sua vida, para ser um sobrevivente diante de tantas situações dramáticas, desde os 4 anos de vida, ele desenvolveu alta resiliência. Resiliência essa que suponho o senhor vai perguntar para a doutora Elisa, que fez inclusive uma avaliação psicológica sobre isso, ou seja, ele desenvolveu resiliência para lidar com esse tipo de situação muito dramática, muito triste. E dizer que ele não tinha nenhuma expressão de sofrimento, nós temos aí então o relato do senhor Darlan, temos aí o contato que ele teve conosco com expressão de sofrimento. Existe outro fenômeno, doutor Pedro, que eu vou dizer fenômeno para ser mais pedagógico. Existe um outro fenômeno mental e até um santo inconsciente que nós estudamos e aplicamos no caso do senhor Georgeval, são chamados mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são meios psicológicos, psíquicos, mentais, comportamentais, sentimentais, que a pessoa individualmente, de acordo com o histórico de vida, de acordo com o histórico familiar, de acordo com o histórico circunstancial, ela lida com as questões para que as questões do ponto de vista potencialmente dramáticas, sejam vivenciadas da maneira menos sofrida. Até porque, nesse caso especificamente, isto é um fato objetivo. Nós temos um indivíduo com histórico de sofrimento, desde a primeira infância, desde os 4 anos, de abandono, de negligência, de exposição a agressões. E com tudo isso, ainda assim como resultado, um profissional cabeleireiro e um profissional também que migrou para a vida sacerdotal com início religioso, em que, de maneira coerente pelos relatos dele, esta atividade ministerial continua como hoje é permitido na carceragem. E parece que foi uma liderança autorizada de lideranças para louvores e pregações, ainda continuar estudando a Bíblia e também, de maneira coerente, não ter comportamentos inadequados que tenham sido registrados no prontuário prisional. Então, desse modo, doutor Pedro, o que nós... outra questão também, que nós explicamos tecnicamente quando o senhor nos perguntou, relatou, daquela condição, logo depois que ele verificou o incêndio, que ele adquiriu outro ambiente, se expressou e gritava e falava um tanto quanto desorganizado. Nós temos também uma explicação técnica para isso, que é a condição técnica chamada dissociativo. O que é um quadro dissociativo? É quando o indivíduo, diante de uma situação extrema, como por exemplo essa, de ver o quarto incendiado, onde estaria e estava os filhos,
de ter um nível momentâneo, temporário, de desestabilização, de desorganização, de dificuldade de manterem íntegros memória, atenção, capacidade de interpretação e outros fatores. Nesse sentido, então, Dr. Pedro, a nossa explicação ela é técnica baseada nas informações coletadas e nos exames que realizamos com eles. Tanto o exame psíquico, que ele não é estruturado, ele é composto, quanto pelas mensagens estruturadas, que nesse caso foram realizadas pela psicóloga doutora Elisa Trindade. Ok, o senhor poderia entrar no laudo nas reações dele naturais relacionadas a essa situação? Ter trazido uma imagem aí dos meninos daquele episódio, né, do ninho de não sei o que se fala sobre paralisia. Quando acontece, como aconteceu em relação ao processo todo, né, do pastor Georgeval, em que ele diz ao senhor, e o senhor relata no laudo, que naquele momento que ele chega na porta, espalma e foge, era uma reação que poderia ser encarada como natural dele, para ele, no contexto dele. Esse tipo de resposta é difícil de conceder a Vossa Senhoria, no sentido de que as reações diante de contextos com risco de morte, elas têm resultados, reações e modos comportamentais, inclusive produtos do inconsciente, ou seja, aliás, resultantes de manifestações psíquicas conscientes. Essa é uma possibilidade, então, aliás, é a possibilidade que aconteceu. Uma palavra que eu quero falar em relação ao nosso trabalho, é que o nosso trabalho, ele inclui fazer avaliação das informações coletadas e dar a elas uma conclusão. Essa é uma reação possível, que inclusive é uma reação primitiva de fuga. E nesse caso aí, a reação que mais se assemelha é uma reação de fuga. E que aí, Dr. Pedro, existe uma reação fisiológica, porque da maneira como eu falei, ficou parecendo que esse tipo de comportamento, que no caso ele foi fuga por afastamento, seriam apenas resultantes de mecanismos inconscientes. Não, são também resultantes de mecanismos físicos, de mecanismos biológicos. E nesse caso, qual que é a pertinência explicativa? Que o senhor Georgeval tem um histórico de adoecimento respiratório. E as pessoas com histórico de adoecimento respiratório, obviamente, são mais sensíveis para qualquer tipo de produto do fogo que vai ter inalado. Então, eu queria fazer uma amplificação de que a minha explicação para essa reação não foi apenas por mecanismos inconscientes feitas a nossa avaliação, mas também por mecanismo biológico de sobrevivência. Ok, o senhor também traz no laudo, né, em relação ao perfil dele. O perfil criminal seria, se assim se pode dizer, ele tem perfil compatível com tortura, que é um dos crimes que lhe é atribuído? O perfil criminal é um tipo de metodologia que geralmente, pelo fato de envolver a palavra criminal, geralmente especialmente para os leigos, não os senhores que têm o domínio intelectual da matéria. Então, os leigos perguntam isso. Então, o perfil criminal já está dizendo que o indivíduo é criminoso, já que usou a palavra criminal. O perfil criminal é uma terminologia. Perfil criminal é uma palavra composta que diz respeito à avaliação de um indivíduo para a avaliação se ele tem as características cognitivas, afetivas e comportamentais relacionadas a determinados crimes de difícil resolução, crime de difícil esclarecimento, crime de alta complexidade, crime onde não se tem uma prova completamente objetiva, como, por exemplo, um vídeo. Então, o perfil criminal é esta avaliação que o indivíduo tem característica. Em relação à tortura, primeiro, Dr. Pedro, nós, como o senhor solicitou a nossa manifestação de serviço, que nós fôssemos até a fronteira do conhecimento, então, primeiro, nós entendemos que não existe só uma perspectiva teórica, eu vou antecipar isso, Dr. Pedro, não existe só uma única definição sobre a questão da tortura, mas junto aos entendimentos teóricos da tortura, há um comportamento agressivo, quer ele seja moral, quer ele seja psicológico, de um indivíduo em relação a outro, como, por exemplo, nessa relação aí que o senhor está perguntando, pai, padrasto, ou pai e padrasto, de um filho e um enteado, ou de 2 filhos, lógico, é de característica afetiva. Então, Dr. Pedro, o entendimento que nós temos, que essa equipe tem de tortura, é de uma ação de longo prazo, é de uma
ação duradoura de impressão de sofrimento de uma pessoa em relação a outra, como, por exemplo, de pai em relação a filho ou padrasto e enteado. Neste caso, especificamente, primeiro, o período transcorrido que ele descreve entre preparar as crianças, falar com a senhora Juliana, dormido e acordado, é um período muito pequeno para que, se a agressividade tivesse acontecido, que não se enquadraria no componente teórico que essa equipe tem, que é de tortura. Porque a tortura diz respeito a sentimento impelido de longo prazo. E para isso, então, o que nós fizemos? Nós fizemos, Dr. Pedro, a busca de conteúdos que estavam nos testemunhos. Nós fizemos perguntas a eles direcionadas das mais diferentes formas para sabermos se ele tinha alguma doença mental relacionada a comportamento agressivo. E nós descartamos, como já tinham descartado muito antes de nós, os profissionais. O senhor chama Sejus, creio que seja a Secretaria de Justiça. Nós, além de termos descartado isso, além daquilo que o senhor mais nos perguntou, aquela pergunta que o senhor mais nos perguntou, de psicopatia, o que justificaria um pai com histórico de agressão grave? E especialmente, eu estou respondendo para o senhor sobre o perfil criminal, o perfil criminal de um indivíduo autor de crime de tortura, ou habitual e o esperado, é que este réu, que este acusado, que esse autor, que esse indivíduo tenha tido em relação a essa vítima um histórico de médio e longo prazo de imprimir sentimento. Quando nós verificamos depoimentos prestados por outras pessoas, inclusive nós temos ali um dos documentos que tem a assinatura de uma pedagoga, psicopedagoga, não tenho bem certeza, é uma das professoras, dizendo que o desempenho escolar de um deles era satisfatório. Em um outro documento, em outro momento, nós temos também, salvo engano, o documento de uma diretora, salvo engano, de que quando o senhor Georgeval ia buscá-los, eles comemoravam, eles ficavam felizes, eles tinham uma reação positiva. Nós vimos lá o depoimento de duas senhoras que conviveram na mesma residência, que conviveram com o senhor Georgeval e família, que também descartaram esse comportamento agressivo dele, que poderia ir se somando para em uma determinada noite e a levá-lo a um desfecho fatal. Então tem essas informações relatadas tanto pelas fontes colaterais de informações que relataram para nós, o senhor Darlan e o senhor Rodrigo, e também um estado de pessoas totalmente desenvolvidas, Dr. Pedro, que se tivesse a impressão dessa agressividade, ela possivelmente seria reconhecida ou pelos médicos, por pediatras, pelos médicos, e era uma família de convivência social intensa, pelo fato até da atividade ministerial. E outra, nós solicitamos ao senhor, e o senhor trouxe até nós, imagens que inclusive foram colocadas no nosso parecer, que nós buscamos a coerência geográfica, ou seja, um perfil criminal de autor, de réu, de crime de tortura, precisa ter algum nível de coerência com o histórico de vida deste indivíduo. De acordo com essas imagens trazidas pelo senhor, são imagens de um corpo sem marcas de agressão. E aí nós temos a impressão, e esse não é a minha área de domínio particular, Dr. Pedro, então vou fazer apenas uma observação. Das imagens que o senhor nos trouxe, que ela inclusive revela das crianças tendo um registro positivo em relação ao senhor Georgeval. Portanto, o perfil criminal dele, quando nós avaliamos, tanto de maneira lógica, pelo tempo, não se enquadra no conceito de tortura que esta equipe usa, como também no seu histórico, a partir dos atendimentos, a partir das testagens, a partir da exclusão de transtornos de personalidade que poderiam aumentar o risco dele ter esse tipo de comportamento. Ok. Chama atenção também, Dr. Pedro, chama atenção, uma vez que os corpos, muito infelizmente, as crianças faleceram, e o grau de carbonização que esses corpos sofreram, que as crianças sofreram, ainda sobraram estruturas de algum nível intactas. Elas, por exemplo, foram muito exemplarmente, de maneira absolutamente técnica, foram submetidas a testagens radiológicas, de onde não detectou, por exemplo, materiais metálicos. Se elas pudessem ter sido, por exemplo, vítimas de algum nível de agressão por arma de fogo. Nos tecidos remanescentes, nas estruturas remanescentes,
pacientes, não há ali também, pelo menos eu não tenho lembrança de nenhum registro de exceções que pudesse caracterizar algum tipo de agressão, por exemplo, fraturas características de agressão, como por exemplo, lesão no tubo retal que pudesse estar relacionada à agressão. Portanto, quando nós avaliamos os conteúdos vindos dos excelentíssimos profissionais, colegas, lá nós temos, pelo menos não verifiquei, não me recordo, não estou me lembrando, que tivesse obtido registros correspondentes à agressão. E mais, Excelência, muito responsavelmente, de maneira muito excelente, parabéns a esse laboratório, a essas instituições que foram coletados materiais relativos à intoxicação do senhor Georgeval. Ele poderia ter sido intoxicado com alguma substância que restou negativa, assim como restou negativa também para as crianças. Portanto, não tem perfil criminal de autor de crime de tortura e nem enquadramento teórico. Em relação quanto ao crime de dignidade sexual, a relação inadequada de alguma forma, existe experiência nesse sentido? Excelência, existem citações científicas dessa matéria, que é uma matéria altamente complexa, que há em um dos livros do Dr. Guido Arthur Palombo, que está inclusive citado nas nossas referências bibliográficas. Então está citado aqui no momento técnico. Se há os autores comportamentos sexuais impróprios que historicamente apresentam comportamento, apresentam características, apresentam algum nível ou de características cognitivas, memória, concentração, atenção, capacidade de adaptação, características comportamentais agressivas, compulsividade por drogas, por jogo, por agressividade. Existem também, por exemplo, alterações sentimentais, de não modular, de não ter reações emocionais a situações de sofrimento. Então, no caso específico do pastor Georgeval, ele não tem essas alterações cognitivas, afetivas, comportamentais e nem histórico de autor de crime contra a dignidade sexual. Dr. Pedro, e obviamente Dr. Pedro Ramos, que isso aqui que eu estou dizendo, então, nesse sentido, entram como avaliações que são consideradas com tanto subjetivas. E eu já antecipo o nível de fragilidade que há quanto a essa explicação. Agora, nós temos a questão objetiva. E a questão objetiva é, primeiro, certidão de antecedentes criminais. E, novamente, eu vou ser muito breve nessa explicação. Ele não tem nenhum registro de crime contra a dignidade sexual. E mais, nós temos a questão objetiva. A questão objetiva para identificarmos o perfil criminal relativo ao comportamento sexual impróprio, relativo à autoria de crime contra a dignidade sexual, que se trata, Dr. Pedro, de uma acusação gravíssima, que trata-se de uma informação gravíssima. Obviamente, por isso se supõe, o senhor permitiu que fôssemos até a fronteira do conhecimento. Então, primeiro, pelos elementos subjetivos, não tem histórico, não tem comportamento. As pessoas que ali conviviam não relataram comportamento sexual impróprio. A única vez que teve algo do tipo foi relacionada a uma funcionária, que até onde eu sei foi arquivado, não teve nenhuma prova. Agora nós temos as questões, doutor Pedro, objetivas. Quais são as questões objetivas? Tratando-se de uma condição gravíssima, de autoria de crime contra a dignidade sexual. Então, existem aí os exames laboratoriais, os meios anatômicos, que foram também muito bem realizados por voz do Instituto aqui do Estado do Espírito Santo. Ou seja, não se captou nos corpos dos meninos que infelizmente faleceram, não se captou nos corpos dos meninos material que tivesse afirmação, que tivesse a presença de material genético relativo ao senhor Georgeval, por exemplo. Isso poderia ter algumas células, cabelo dele, unha, alguma parte e, obviamente, espermatozoides. E aí, nesse caso, nós podemos supor que espermatozoides não suportariam as questões contextuais. Um espermatozoide, por exemplo, vindo de um coito, vindo de um ejaculado, vindo de um sêmen. Eles não suportariam algumas questões ambientais. Uma delas, da alta temperatura ou das altas temperaturas, de mais de 600 graus, salvo engano, de mais de 600 graus no ambiente. Então, não suportaria o espermatozoide permanecer intacto ao ponto de identificar o material genético, o DNA, do acusado para que pudesse ter uma confirmação. Não foi detectado, não foi produzido, pelo menos em relação ao material por nós produzidos, naquela parte física preservada
naquela parte física com algum nível de preservação das estruturas corporais, não tem o instintivo que eles pudessem ter sofrido, por exemplo, penetração. Não há nenhuma descrição que isso tivesse acontecido. De modo que também descartamos a perspectiva da avaliação, pelo menos se tivesse conhecimento, que tivessem lesões no corpo que correspondessem a algum nível de agressão sexual. E além disso também, doutor Pedro, os institutos tiveram, o doutor Georgeval, o senhor Georgeval foi avaliado, ele foi avaliado, salvo engano, no primeiro dia ou no dia seguinte, em um hospital local, e depois foi posteriormente examinado no ML também. Então, se tinham dúvida que havia ocorrido esse comportamento sexual impróprio, havia que ter tido a necessidade de ter feito no exame dele o exame peniano, o exame do pênis, porque um homem adulto, em relação sexual com crianças tão pequenas, teria sofrido um nível de dano, um nível de lesão do pênis, que seria facilmente e obviamente detectado. Tanto por parte do primeiro atendimento, que me parece, salvo engano, ele foi feito no hospital local, por clínico, que não era profissional legista. Mas, salvo engano, logo depois ele foi examinado por profissionais legistas. E não foi coletado material genético dele, e nem examinado se o pênis dele teria alguma lesão que correspondesse a um comportamento sexual impróprio. Também não foi detectado um material genético no pênis dele que tivesse o material das vítimas. Então, eu termino com Vossa Excelência dizendo que nas nossas conclusões não existe a característica, ele não tem o perfil criminal de criminoso, autor de crime contra a dignidade sexual por questões um tanto criticáveis, doutor Pedro. Inclusive, um tanto criticáveis sim, porque em algum nível que seja técnico, de ausência de comportamentos sexuais impróprios que correspondessem a doenças sexuais comportamentais, mais ausência de psicopatia, mais ausência de histórico, mais ausência de sinais e mais as questões objetivas. E sobre a presença do PSA, da substância, oriundas do senhor Georgeval nas crianças, aqui nós temos a seguinte explicação. O PSA é uma proteína que, primeiro, para ela ser detectada, como foi colocado, via ânus, nós tivemos um tanto de falta de compreensão. Nós tivemos um tanto de dificuldade de compreensão técnica sobre essa detecção. Quais foram as nossas dificuldades técnicas, doutor Pedro? Por ser proteína, por mais que o método tecnológico usado para a detecção da confirmação dessa substância seja avançado, vai ter algum nível de limitação. E a limitação maior estava escrita como sendo fabricada no ânus. Nas imagens que nós tivemos acesso, nós não conseguimos identificar aonde estava o ânus. Sendo essa uma superfície externa que sofreu carbonização, nós tivemos essa dificuldade. Por outro lado, nós tivemos ali a preservação relativa de outros órgãos internos. Órgãos que não passaram por carbonização, mas que passaram, como uma palavra ruim aqui de se dizer, desconfortável. Então, quando teve o contato com o SUAB, do instrumento, por assim dizer, que fez a coleta do material, a nossa explicação de hipótese alternativa, ao invés de que o PSA estaria no ânus, era de que ele estivesse ali na próstata onde ele foi detectado. Porque meninos, dependendo da faixa etária, podem ou apresentam características de PSA. Então, nesse sentido, objetivamente, nós descartamos este perfil de autor de crime contra a dignidade sexual. Tanto pelos meios, digamos assim, um pouco mais subjetivos, quanto pelos meios objetivos relatados pelo senhor. Doutor Eude, eu agradeço e encerro aqui as minhas perguntas, que o senhor já atendeu, obviamente, as minhas necessidades. Vou passar aqui agora para a doutora Florence. Doutora Florence, por favor. Boa noite, doutor Eude. Boa noite, doutora Florence. Eu havia preparado aqui algumas perguntas para fazer para o médico legista da Polícia Civil, que confeccionou os laudos cadavéricos, mas, como eles foram dispensados, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer algumas perguntas técnicas ao senhor em relação ao PSA, para que o senhor esclareça para nós, leigos aqui, e facilite o nosso entendimento em relação a esse assunto. Doutor Eude, o senhor teve acesso às fotos dos cadáveres das crianças que estão juntadas no processo? Doutora Florence, os materiais que nós obtivemos são aqueles entregues pelo doutor Pedro. Então,
tivemos acesso a um determinado número de imagens. Não posso dizer para a senhora que nós tivemos acesso a todos, porque eu não posso afirmar de algo. Então, o doutor Pedro falou alguma coisa para ele, e eu não fiz o manuseio físico do processo, mas tive acesso, sim, a algumas imagens entregues. Eu vou mostrar algumas imagens para o senhor e vou fazer algumas perguntas, ok? Sim, senhora. E quanto às providências, eu vou passando para as próximas. Doutor Eude, o doutor já falou um pouquinho aqui sobre essa pergunta, mas ninguém a fez, então eu farei aqui. Naquelas condições que foram narradas aqui, inclusive teve um major do Corpo de Bombeiros aqui hoje, ele nos narrou que o incêndio no quarto onde as crianças foram vitimadas atingiu picos de aproximadamente 650 graus. Neste sentido, seria possível a colheita de algum material proteico ou genético nos cadáveres? Doutora Florence, a resposta é sim. Tanto é que eu não sei exatamente da pergunta, então estou fazendo uma resposta daquilo que eu entendi que é a pergunta. Só um pouquinho, então, para que eu lhe explicar, já que o senhor disse que não entendeu a pergunta. Em relação à minha pergunta, eu quero saber... deixa eu exibir as imagens primeiro. Deixa eu exibir as imagens para que o senhor entenda a minha pergunta, porque as imagens eu acho que vão contextualizar o que eu disse. Enquanto isso, o senhor pode nos explicar, por gentileza, qual é a diferença de PSA e de espermatozoide? O PSA, ela é uma proteína. E nós temos alguns elementos básicos, carboidrato, lipídio e proteína. E o PSA, ele é uma proteína. E o espermatozoide, ele é uma célula. Quer dizer, uma célula como sendo uma unidade de vida ou membrana, citoplasma, núcleo, onde consiste material genético. Em relação à pergunta se é possível identificar algum material genético no nível de carbonização das crianças, dada a dificuldade pelo grau de carbonização, a lembrança que eu tenho dos registros qual a lembrança dos registros? Que tinha uma dificuldade de qual dos menores era o filho biológico e de qual dos menores era o enteado, considerado o filho afetivo do Sr. Georgeval, e que foi relatado material de ambos para poder essa relação chegar a um significado de qual era o filho biológico e qual era o filho afetivo. Então se mantém. Material genético das vítimas, correto? Se tivesse nesses corpos carbonizados um material genético de uma terceira pessoa, seria possível, através dessa análise, encontrar esse material genético e fazer comparação, doutor Eude? Por exemplo, no tecido cutâneo que foi submetido a essa carbonização? Eu não sei se estão entendendo bem a pergunta, mas se tivesse tido a possibilidade de se ter material genético, especificamente, é o espermatozoide, doutor Eude. Eu vou especificar para o senhor e vou deixar a pergunta mais objetiva. Nesse grau de carbonização, já que eles encontraram o PSA, se necessariamente o encontro de um PSA decorrente de ejaculação, deveria ter sido encontrado também espermatozoide. Essa é a minha pergunta. Doutora, em relação tanto ao PSA quanto ao espermatozoide, o espermatozoide ele é uma célula, ele tem uma vida, que é altamente sensível a temperaturas para ser destruídos, certo? E para ser destruído também o seu DNA. Portanto, altamente sensível. Em relação ao PSA, que é uma proteína, é também sensível. Aí eu tenho duas questões que a senhora está perguntando sobre esse produto. PSA, espermatozoide. Isso. Na parte anal, anatomicamente, entendendo ânus como a parte externa do corpo, não é viável por alguns motivos. Primeiro, nós não enxergamos em nenhuma imagem, ao menos que existam essas imagens que nós não tivemos acesso, nós não conseguimos identificar a imagem que tivesse a imagem do ânus. Nós presumimos, inferimos que, sendo essa uma estrutura externa, que ela também foi carbonizada, assim como a pele foi também na estrutura ali da base. Segundo, que há um relato que foi, além da exposição térmica, além da carbonização externa, ainda tem um relato em determinado momento do processo, ainda que o ambiente foi submetido a uma quantidade enorme de água. Essas estruturas, presume-se também que foram lavadas, a ponto de não sobrar proteína na parte externa. E esse PSA, que foi detectado como positivo, nós temos as explicações técnicas que... Primeiro, tratava-se de meninos, gênero masculino. Meninos apresentam a presença de PSA. Isso já está na literatura. Segundo,
na nossa interpretação, o que nós temos relativo ao acondicionamento do SUAB. O que é o SUAB? É um instrumento que tem sido usado para fazer a coleta deste PSA no ânus, na superfície interna da próstata e na próstata inteira. Salve. Eu suponho que eu estava explicando que a presença do PSA, ela, tecnicamente, na nossa interpretação técnica, primeiro, que na parte externa não havia inebridade, tanto pela dessaturação, como por não termos visto uma estrutura correspondente ao ânus, tanto pelo ambiente ter sido submetido a um enorme volume de água e que teriam sido correspondentemente lavados. Tanto que nós obtivemos a informação que as próprias autoridades tiveram dificuldade de identificar aonde estavam os meninos, infelizmente mortos e carbonizados. Naquele sentido, então, o que tem para se explicar da confirmação de PSA era que ele era oriundo da próstata dos meninos. Sendo que o PSA, ele é produzido também em outras partes do corpo, além da próstata. E mais, esse SUAB, feita essa coleta, que foi relatada como sendo do ânus, se ele teve contato com as outras estruturas, estaria explicado que esse PSA poderia ser oriundo da próstata. Ou, se foi colocado um SUAB para ser esfregado na região anal, o outro SUAB na outra superfície interna da próstata, se eles foram colocados dentro do mesmo recipiente, foram armazenados dentro da mesma estrutura plástica, eles possam ter tido contato um deles com o outro e ter acontecido aquilo que nós chamamos de contaminação, que, para simplificar, a substância de um SUAB tenha encostado no outro e resultado como sendo positivo para o outro também. Entendi. Então, do ponto de vista médico, o senhor está vendo a imagem que o pessoal está colocando aqui? Não, senhora. Não estou vendo. Só um minutinho, doutora Eude, por favor. Eu vou mostrar para o senhor agora um laudo produzido pela Polícia Civil. É um laudo que revela a quantidade de PSA, como disse para o senhor. Nesse mesmo SUAB, onde foi feita a coleta anal, não se encontrou o espermatozoide. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: do ponto de vista médico, o senhor já narrou aqui para nós que homens, inclusive mulheres também, em menor quantidade, obviamente, produzem o PSA. Do ponto de vista médico, o encontro do PSA sem ser corroborado com outros elementos do próprio espermatozoide, ou descrição de lesões ou alterações, é uma prova fraca para comprovar violência sexual, a ocorrência de uma violência sexual? Excelência, é uma prova fraca. Tanto é que ali na conclusão, eu não consigo ler porque consigo acessar somente pelo celular. Não consegui pelo notebook. Na conclusão, nos resultados obtidos, o líquido indica que a amostra SUAB anal foi detectada a presença de PSA. Em algum dos documentos médicos ou periciais, doutora Florence, tem lá dizendo que é indicativo do comportamento sexual impróprio. Os profissionais, de maneira absolutamente responsáveis, absolutamente seguras, absolutamente apropriadas, falaram de um indicativo, ou seja, não falaram de certezas. Em que relação, doutora Florence, eles poderiam ter relatado certeza? Essa seria a minha próxima pergunta. Pode continuar, doutora Eude? Por favor, essa era a minha próxima pergunta. A resposta objetiva é que, de fato, com esta informação como está, pode-se ter apenas como uma hipótese, mas absolutamente de forma alguma pode ser uma certeza. E qual seria um laudo de certeza? O senhor pode citar aqui nesse laudo? De maneira objetiva, doutora Florence, por exemplo, se tivesse a presença de PSA mais a presença de coleta de material genético do acusado no corpo dos menores, aí do material... Pode continuar, por favor. O material genético do réu, do acusado, do autor e nos fluidos líquidos e corporais da dita vítima, esse pai tem um diagnóstico de certeza absoluta com uma ou outra exceção. Tudo bem, doutora Florence? No sentido inverso, a coleta de material genética da vítima, por exemplo, da dita vítima, por exemplo, no pênis do dito réu, do dito acusado. Tá bom, então. Só um minutinho, doutora Eude. Eu agradeço ao senhor, nós não temos mais perguntas. Doutora Eude. Sim, excelência, diz o juiz. Eu percebi aqui que no laudo que o senhor acusou, não teria perfil para crimes de tortura e crimes de atividade sexual. A minha pergunta é, o fato dele não ter esse perfil impede dele ter torturado e violentado, diz o juiz. Eu percebi aqui que houve uma conclusão que acusado, o senhor até mencionou aqui,
não teria o perfil para crimes de tortura e crimes contra a dignidade sexual. A minha pergunta é: o fato dele não ter esse perfil impede dele ter torturado e violentado sexualmente essas crianças? Não, senhor, não impede. Nós estamos falando aqui de questões que podem ser submetidas à controvérsia, sim. Nós estamos aqui prestando aquilo que a fronteira da ciência foi usada a pedido da banca do Dr. Pedro. Outra questão é, eu percebi que foram levadas em consideração históricos da infância do acusado, acerca do pai, dos abusos, etc. O senhor preencheu esse laudo baseando-se em alguma prova de que esses relatos da infância aconteceram ou com base no que ele relatou? Obrigado, Excelência. Excelência, a nossa metodologia da psiquiatria, o padrão ouro é a coleta de informações do indivíduo. Portanto, o que nós tivemos de informação, de fontes colaterais de informação, na infância, falo na infância. Não, senhor, não tivemos. Não tivemos confirmação. Então, se ele mentiu para o senhor, a conclusão do laudo poderia ser outra, correto? Excelência, a conclusão, ela leva a história da infância como sendo um dos elementos. E, inclusive, é nosso, e o senhor percebe essa informação como frágil, e eu confirmo, essa informação é frágil, sim. Aqui o juiz coloca contra a parede psiquiatra, perguntando se ele fez toda essa avaliação em base ao que o senhor Jorgeval contou sobre seus problemas de vida, ou se há provas do que ele contou sobre os seus problemas de vida. Porque qualquer um pode chegar num psiquiatra, num psicólogo e contar uma história de vida, contar abusos, contar isso, contar aquilo. Não necessariamente quer dizer que isso é verdadeiro. Continua o Dr. Eude. As informações são muito mais fortes, muito mais consistentes, muito mais apropriadas, aquelas dos profissionais que atenderam ele, que seria uma conclusão de diagnóstico ou de falta de diagnóstico, sendo coincidente com a nossa. Portanto, é uma informação frágil, sim. Porque ele poderia ter mentido para o senhor, certo? Sim, senhor, poderia. Tanto é que estou admitindo aqui que se trata de uma informação frágil, em que elas foram consideradas entre apenas uma das muitas que foram utilizadas para a confecção do perfil criminal em relação a ele que está sendo acusado. É possível que outros psiquiatras forenses utilizem-se de outros métodos de análise e cheguem a um resultado diferente do perfil criminológico que o senhor chegou? Pergunta o juiz novamente. Sim, senhor Excelência, aqui o doutor garante que a análise de um perfil psiquiátrico de alguém é apenas a análise daquele profissional em base ao que o paciente... Então, a análise psiquiátrica e psicológica de alguém, relatada pelo psiquiatra ou pelo psicólogo de alguém, é apenas o relato psicológico daquilo que o paciente contou para o profissional. Nada mais do que isso. Então, segue o Dr. Eude, duas explicações importantes para essa pergunta. Nós colocamos aí o nosso parecer, ele foi feito metodologicamente, de modo que pudesse ser submetido a uma nova avaliação por outros profissionais. Então, o que eu posso dizer para o senhor é que, com outros profissionais a usarem metodologias similares, correspondentes às nossas, há grandes perspectivas é que cheguem a resultados similares. Mas outros profissionais podem usar metodologias um tanto distintas dessas, mas não totalmente distintas, porque daí está o conhecimento alcançado até a fronteira que podemos alcançar no nosso tempo. Porque a área de psiquiatria não teve ainda a maturidade científica e há de se admitir, por exemplo, especialidades como a infectologia, quando existem protocolos consensuais entre especialistas. Então, não uma consensualidade entre os profissionais que atuam na área. Eu vi também que o senhor concluiu para o perfil de descarte da psicopatia. O fato do senhor ter concluído para descarte desse perfil de psicopatia impede que ele tenha sido o autor desses homicídios? Não, senhor. Não impede. Quando o senhor preencheu o laudo, o senhor teve acesso integral aos 14 volumes do processo? Excelência, eles foram disponibilizados, mas foram totalmente inviáveis de serem estudados. Ou seja, nós focamos em estudar os elementos que tinham pertinência para o nosso trabalho. Ou seja, não foram por uma total inviabilidade pelo curto período de tempo. Certo. O senhor teve acesso ao preencher o laudo a todos os depoimentos audiovisuais que foram colhidos dele no processo? Não, senhor.
O senhor, para preencher o laudo, o senhor teve acesso às mensagens que foram extraídas do celular dele? Por exemplo, na folha 747 do inquérito, consta que a Corré, a esposa dele, chegou a falar que tinha nojo. E na folha 748 do inquérito, folha 30 dos relatórios, que ele mesmo teria relatado em tese para Juliana, que se sentia imundo e um lixo pelos seus comportamentos? Sim, senhor, isso aí foi que nós tivemos acesso, sim, inclusive perguntamos para ele. E ele nos explicou que a maneira como foram colocados, eles estavam descontextualizados. Se a palavra nojo foi usada em relação à repulsa dela a um ou outro comportamento, mas não tinha esse conteúdo correspondente a comportamento sexual impróprio. E o imundo e o lixo, em relação ao comportamento dele, ele citou que ele mesmo teria falado para ela que não tinham conotação relativa à situação sexual. Certo, eu vou encerrar esse aqui então agora, vou passar a palavra ao Ministério Público. A vocês não vai ficar muito longo aqui. Excelência? Excelência? Pois não, doutor. Enquanto isso, como eu tive que passar a usar o celular, porque pelo computador não foi possível abrir o Zoom, o senhor só me permita sair porque eu tô com 10% de bateria e eu preciso de um carregador. Só um minutinho, só não sai sem entrar no outro link. Ele vai pegar um carregador, excelência, ele vai continuar na sala. Ah, ele vai pegar um carregador? Isso, porque está acabando a bateria. Ah, não, pode pegar, pode pegar. Só não fechar o link.